Bom, agora nessa segunda parte da aula de hoje, então nós temos o João Pedro, que está aqui. O João Pedro vai fazer uma apresentação ao vivo, então eu vou deixar com ele, e ele vai apresentar para a gente também o mesmo projeto, só que com a visão dele, uma visão mais sistêmica e a visão de hardware, para vocês terem uma ideia. E aí vocês têm, e a gente deixa no final para vocês, quem tiver alguma dúvida aí, para o João. João, the floor is yours. E aí, tá vendo? Joia, manda bala. Beleza. Aproveita e se apresenta para o povo aí. Vou. Primeiro, vou me apresentar. Eu sou o João Pedro, sou curso eletrônica, sou da turma de 21. Se tudo der certo, eu acabo esse ano aí. E o meu trabalho de TCC é o mesmo tema do que o do Matheus, só que eu fui um pouco mais para a prática, ele foi um pouco mais para a área de pesquisa. Eu foquei meu trabalho um pouco mais na parte de como fazer mesmo uma apresentação para vocês, como fazer, o que que eu fiz, por que que eu fiz, para ver se ajudo vocês em algum momento, se vocês forem fazer algum projeto como esse aqui. Bom, primeiro, o objetivo é utilizar sensores, junto com atuadores e um banco de dados, tudo isso para alimentar a RASP, e a partir de um comando do usuário, ele vai executar uma ação nos sensores, nos atuadores. Então, vai funcionar do seguinte modo. O usuário ele pode perguntar tipo, qual que é a umidade de agora, ou se ele quer acender o LED de uma cor específica, e aí o modelo de IA vai interpretar essa frase e vai executar uma ação de acordo com a pergunta do usuário. O SLM, ele é um pouco mais leve e o que possibilita ele ser usado em modelos pequenos, como na Raspberry. Só que ele acaba sendo um pouco limitado, tanto na questão de conhecimento e quanto na questão de tempo também. Ele demora... Não, questão de tempo é mais pelo processador da Rasp, que é um pouco... não é um supercomputador, né? Aí acaba que demora um pouco. Então, aqui são algumas técnicas que eu utilizei para tentar tanto reduzir esse tempo, como também para deixar ele um pouco mais inteligente, assim. O primeiro é o RAG, que ele possibilita que você forneça informações específicas sobre um assunto, para que ele tenha mais conhecimento sobre uma área. Os agentes, que são, tipo, mais ou menos você vai dividir a ação da inteligência artificial em vários agentes, vários trabalhadores, podemos dizer assim. Aí cada um com uma ação específica, o que possibilita que o código seja mais limpo, tenha menos erro. Vou explicar um pouco mais para frente. E os prompts, que é a principal questão praticamente do trabalho, é o desenvolvimento dos prompts, que também vão comandar os agentes. Com relação ao RAG, no meu caso, por exemplo, eu fiz o RAG para a IA ter informação sobre o código RGB de cada cor. E o que eu aconselho vocês é, se vocês forem fazer RAG, sejam bem específicos. Por exemplo, o que eu preciso no meu caso? Eu preciso do nome da cor, que é o que o usuário vai chamar, e o código dessa cor. Então, praticamente, são acho, umas 5, 6 páginas, são quase 200 cores, praticamente só disso, é o nome da cor e o código. E quando você vai fazer o embedding, que é a vetorização desse texto no seu código, você tem um parâmetro lá que chama chunk, que é praticamente o tamanho da frase que vai ser guardada no vetor. E eu aconselho vocês a fazerem alguns testes, né? Mas, tipo, no meu caso, por exemplo, o que eu preciso numa frase? Numa frase eu preciso do nome da cor e do código. Nesse chunk, ele estava, tipo, se eu colocasse 4, o valor dele, por exemplo, ele ia pegar 4 palavras. Aí seria, tipo, uma palavra azul, outro arbósea, escuro, e isso daqui dava contando como uma palavra só. Ou seja, no caso de se eu colocar um chunk com valor 4, ele pegaria exatamente essa parte aqui. Só que como algumas cores o número maior, menor, eu coloquei o tamanho que eu me lembre 8. E daí ele pega um tamanho específico que provavelmente vai ter sempre uma frase que contém o nome da cor e o seu valor RGB. O que ajuda bastante quando essa frase foi retornada no prompt, que fica bem direta, tipo, você não vai ficar
passar 500 cores no prompt lá, que ele vai acabar se perdendo. Tem que ser bem pequeno, que é tanto para ficar mais rápido, como mais objetivo. Questão dos agentes, o que eu tenho para falar tipo, divida o máximo possível as funções da sua inteligência artificial. Tipo, eu vou explicar um pouco mais nos prompts que eu fiz, que eu acho que fica mais fácil. Ó, por exemplo, nesse caso aqui foi um dos primeiros prompts que eu fiz no primeiro não, mas um que eu tinha feito um pouco mais antigo. Nele, depois vocês podem parar, ver com calma aí, mas o que eu estou pedindo aqui. Primeiro, eu dou um comando para ele, tipo, como que eu quero que ele responda a questão, o que é para ele fazer, ó, qual LED deve ser aceso, se é LED 1, 2 ou 3, qual cor que é esse LED, aí ele vai analisar isso a partir da pergunta do usuário, e a partir desse contexto aqui, que é a parte do RAG, que vai entrar aqui. Aí, nessa parte, ficaria, tipo, o nome das cores e os códigos RGB da cor. Aí ele vai analisar a pergunta do usuário, analisar essa informação do contexto, e a partir disso, eu ainda pedi para ele responder de uma forma específica, que é o formato Johnson, assim, que no caso seria o RGB, que sempre ele vai mandar RGB, e o nome e o código da cor. Isso ajuda para quando se tipo, for acionar alguma função, eu tenho que pegar exatamente esse valor, abre colchete, x, vírgula y, vírgula z, que é o RGB, e fecha parênteses. Se qualquer outra coisa for diferente disso, vai dar erro e não vai acionar a função. Então, tem que ser bem específico o formato que a inteligência artificial vai responder. Se for diferente, vai dar errado. Aí, antes eu estava usando esse formato de prompt, que estava, além de ver qual cor que estava buscando a cor no RAG, e depois respondendo por Johnson. Aí depois eu passei para um outro formato, que acabou ajudando muito. Primeiro que esse formato aqui, ele já tem a possibilidade de responder só em Johnson. Eu não preciso indicar no prompt como que ele deve responder, eu só coloco embaixo como ele deve responder, e ele sempre vai retornar nesse formato. Isso ajuda a prevenir erros, que sempre vai responder nesse formato aqui. Então, eu não tenho como ele responder errado, esqueci de uma vírgula, algum parênteses que já iria dar errado. Esse formato aqui não permite esse erro, e eu dividi em dois prompts. Aqui, esse primeiro prompt, ele vai analisar só a cor, ele vai retornar só a cor que o usuário quer, tipo azul, rosa, roxo, independente de qual for, ele só vai retornar isso. E nesse outro prompt, ele vai retornar só o RGB. Ele vai receber o contexto, que é o RAG, e a cor que anteriormente foi pega pelo outro agente. Aí, nesse prompt aqui, ele só vai pegar o contexto, a partir do contexto, ele vai retornar a cor RGB de acordo com a cor que o usuário pediu. Isso acabou ajudando muito. Eu esqueci de fazer uma comparação, mas antes estava demorando, tipo, um comando estava demorando mais ou menos 2 minutos, até 3 minutos, e ele estava errando algumas vezes, sei lá, uns 80% ele acertava, uns 20% ele errava, e a partir com essa mudança aqui, eu reduzi de 2 a 3 minutos para 1 minuto. Fiz alguns testes aqui, depois eu mostro para vocês. E outra coisa, eu falei para geralmente sempre separar, deixar cada prompt com uma ação específica, só que em alguns casos acaba sendo bom juntar todos em um prompt só, se eles forem muito parecidos. Esse prompt aqui serve para pegar o que o usuário está querendo da inteligência artificial. Tipo, se ele quer a temperatura, se ele quer a pressão, se ele quer mudar a cor, se ele quer mexer no servo. Aí eu coloco uma frase aleatória aqui, tipo, com esses pedidos, temperatura, pressão, e ele vai retornar um true ou false de acordo com o que o usuário quer. Por exemplo, nesse caso aqui, o usuário ele quis LED, o servo ele não quis, temperatura ele não quis, pressão não quis, altitude não, e umidade não, ou seja, ele só quer o LED. Aí essa função aqui vai responder só true no LED e vai acionar apenas a função, o agente do LED, que é para identificar qual é a cor que o usuário quer acender. Aqui estão alguns testes que eu fiz.
o formato de frase aqui, tipo, ative o LED na cor verde-limão e posicione o server para 45. Você pode escrever do jeito que quiser, podia falar acenda o LED ou qualquer outro, coloque na cor verde, qualquer outro jeito, que é uma linguagem formal, né, que a gente usa. E a resposta essa daqui é a resposta da inteligência artificial. Ele respondeu verde-limão e 45 graus, exatamente o que foi pedido pelo usuário. Aqui eu tirei umas fotos só para mostrar mais ou menos. A parte do CER foi difícil mostrar o posicionamento dele, então nem liguei muito para isso, mas a cor do LED. Outra pergunta aqui, geralmente ele acaba errando ainda, como eu deixei isso daqui de propósito para mostrar o erro. Pedi para ele colocar em 180, ele acabou colocando em 0. Alguns momentos ele vai acabar errando, mas é muito difícil você tirar esses pequenos erros sem aumentar muito o tempo de resposta dele. Daria para acertar esse 180 aqui, mas tipo, provavelmente eu iria acrescentar, sei lá, uns 10, 20 segundos no código para cada vez que rodasse o código. E acaba não sendo tanto eficiente. Aqui outros comandos, acender em vermelho, ele deu a pressão, a umidade, como o usuário pediu. E aqui mais alguns códigos. Um que dá para, aqui, ó, pedir azul marinho, ele respondeu exatamente o azul marinho, 120 graus, ele respondeu 120 graus. Essa frase aqui eu pedi todas as funções, ele respondeu a resposta para todas as funções. Esses valores aqui, 76%, 22 graus, ele pega diretamente dos sensores. Ele só usa a IA naquela prompt lá que eu mostrei para identificar a função. Se esse prompt identificar que é para ativar a função de temperatura, ele apenas vai pegar o valor de temperatura e vai colocar aqui. Como conclusão que dá para tirar, faça um documento para o RAG objetivo, como eu falei lá, tamanho específico para o que você quer, depois você determina os chunks lá, de acordo com o que você quer, se você quer, tipo, você precisa de pelo menos uma frase grande para ele tirar alguma coisa disso. Aí você coloca um chunk um pouco maior. Aí se quiser, no meu caso, por exemplo, que o chunk ele tinha que ser pequeno, aí você vai de acordo com o seu caso. Dividir o trabalho da IA em vários agentes, você reduz bastante o tempo e a taxa de acerto também é bem melhor. Utilizar sempre o Johnson, aquele formato que eu mostrei, porque se você não responder em Johnson, você não vai conseguir acionar nenhuma função. Dá para usar a IA para conversar com o usuário só, mas para acionar a função, você tem que usar o Johnson, formato Johnson. E a principal parte é encontrar o prompt adequado para a sua aplicação. Isso não tem muito o que eu falar. Vocês podem usar essas técnicas para chegar no prompt adequado, mas para cada aplicação vai ser um prompt diferente. Essa é a parte mais difícil do projeto como um todo. E é isso. Se tiverem alguma pergunta, hein? Muito legal, João, muito legal. Não, bacana, é interessante ver na prática tudo que você, vamos dizer assim, o que você sofreu, né? Que eu acho que essa que é a ideia. E aí, pessoal, como vocês vão fazer agora exatamente, quer dizer, vocês viram que no fundo, né, o projeto que o João e o Matheus fizeram, a gente cobriu no curso, né? Vocês viram as principais etapas. Mas é óbvio, quando vocês vão para a prática, a coisa não é tão fácil assim, né? Porque, óbvio, a gente fez um projetinho aqui, um laboratório, fizemos um prompt específico, né? Aí vai ter que dar uma batalhada aí, né? Alguém tem, de repente, alguma dúvida? Vou aproveitar para ir perguntar para o João, vocês vão começar a fazer o projeto agora. Eu vou até comentar um pouquinho do projeto com vocês antes de terminar a aula. Mas e aí, tem alguma dúvida específica? Vamos aproveitar o João aqui. Tava travando aqui para perguntar. E aí, qual é a dificuldade maior que você acha que você teve no projeto seu, cara? Tipo, processamento, ou com a IA em si, ou, não sei, conectar tudo junto? A parte de conectar tudo, acho que é bem de boa. A parte difícil que vocês vão ver, é a parte do prompt mesmo. Eu, testava muitos prompts e, em alguns casos, por exemplo, teve um prompt lá que antes estava dando, sei lá, uns 30 segundos de resposta,
e estava respondendo errado de vez em quando. Aí, sei lá, eu mudei em 2, 3 palavras ali, ele começou a responder em 10 segundos e acertando. Então, tipo, o principal problema da aplicação é o desenvolvimento do prompt. Não tem muito, tipo, como eu falar, desenvolve o prompt assim, assado. É mais por cada caso é um caso. Então, acho que o principal problema de vocês, com certeza, vai ser o prompt. Se alguma coisa está dando errado, não está respondendo certo, está demorando muito, provavelmente vai ser o prompt. Então, é isso. O principal problema vai ser o prompt. Isso é um bom ponto, viu, Gabriel? Porque até eu comentei na aula passada, né? Você viu? Aconteceu comigo também. Porque o prompt, eu fui fazendo os projetos meio evoluindo, né? E aí o prompt fica muito grande. Porque na verdade a gente esquece do. Na verdade, o prompt são tokens que ele tem que ler, e aquilo lá envolve. No primeiro, o prompt tem que ser reduzido. E como você faz? Eu não sei se você usou alguma IA para te ajudar, João, a reescrever os prompts. Sim. Toda IA eu mandava, tipo, todo prompt que eu escrevia, eu dava um comando lá no ChatGPT mesmo, eu quero fazer isso, isso, isso. Aí ela mandava um textão lá, aí desse textão eu ia reduzindo ele, tirando algumas frases que eu achava que eram desnecessárias, e tentei sempre reduzir o máximo possível, que quanto maior fica o prompt, ela meio que escala o tempo dela exponencial, assim. Não, porque isso, sabe, eu acho que esse é um uso legal da IA grandona para ajudar a gente, né? Eu tenho usado muito o Claude da Anthropic, né? Eu acho que o Claude, inclusive, vai mais direto, porque gente, ó, você está fazendo um prompt. Fala, eu estou tendo tanto de tempo. O que eu posso fazer no prompt para melhorar, mas eu deixar bem claro para ele o que você está fazendo? Cara, eu acho que uma LLM grande, acho que todas essas daí estão usando aberta mesmo, né? Para pagar, usando né, os modelos abertos, né? E aí pergunta, né? E ela vai te ajudar a fazer. Fala aí, Gabriel. Errado, eu cliquei na palminha. Eu tinha clicado na palminha aqui sem querer. Não, beleza, pô. O que eu usei, o ChatGPT lá, e também a questão do Google, né, que é o Gemini, né? Que eu criei aquele agente deles lá que você dá instruções para criar ele, né? Que eu achei muito legal foi o seguinte: eu criei um agente de linguagem técnica. Tipo, eu falei para ele, ó, você vai ser um agente que vai transformar a linguagem, uma linguagem simples e comum da população em geral, né, digamos, em uma linguagem técnica destinada a, por exemplo, hardware, a software, essas coisas assim. Aí eu mando para ele exatamente esse prompt aí, falo, ó, transforma isso aqui numa linguagem técnica para transformar o meu script aqui, para poder a IA trabalhar em cima do meu script. Aí eu pego esse prompt, que é bem técnico mesmo, você até aprende umas palavrinhas lá, você nunca viu, você acaba aprendendo as palavras. E você joga em cima do Claude, que o Claude, para lógica, ele é muito melhor. O ChatGPT para linguagem natural ele é muito melhor que o Claude, mas o Claude para lógica é muito melhor. Interessante. Aí eu jogo lá no Claude essa linguagem técnica e ele faz perfeitinho, cara. Nossa, impressionante. Não, bacana. Eu acho que é aquela história, viu, gente? Eu acho que a gente tem que ver. Eu acho que esse é o propósito do curso. Nós estamos tentando aprender como fazer a IA trabalhar para a gente. Não somente o caso embaixo, que nem o João e o Matheus mostraram, então, e a gente viu nos laboratórios, né? Mas vamos assim, mas também usar as IAs maiores para ajudar a gente a fazer essas pequenas, né? Que eu acho que esse que é o grande. E eu tenho lido em todo lugar, olha, parece, vamos dizer assim, a tônica da minha exposição, que eu vou conversar em Shenzhen a semana que vem, eu vou falar exatamente sobre isso. É a questão que hoje a IA está indo para a borda fortemente, e todo mundo está falando isso, quer dizer, ou seja, os modelos que vão cada vez mais se desenvolverem e os projetos vão ser a IA na borda, com todos os desafios, né? Como é que eu vou fazer para funcionar legal? Então, puxa, eu tenho, primeiro, como é que eu faço o prompt ser eficiente? Como é que eu faço ele funcionar? Como é que eu faço um RAG para diminuir as alucinações? Porque se ele é menor, estou trabalhando com modelos de alguns bilhões, ele não pode ser muito inteligente, né, vamos dizer assim. Ele tem que ser safo, mas ele não vai ter, a base dele foi muito reduzida também. Então, quer dizer, o RAG me auxilia isso. E que ferramentas eu tenho que ver? Como é que eu crio um agente para ir buscar o que eu preciso para complementar?
Um assunto que discutiu muito quando eu dei uma palestra também lá no congresso de Fusion, um congresso internacional no Rio, em julho, com o pessoal da Embraer, um monte de gente, porque todo mundo estava discutindo, assim, como é que eu uso, né, essa parte que que é determinística, que não é determinística, né, que é muito mais, ela é estatística, né, porque, tudo bem, eu estou fazendo, eu estou entendendo a linguagem, legal, mas eu não posso, aí eu mandei o servo a 180, ele foi 0, o avião cai, então eu não vou usar isso daí para controlar o avião. Mas é legal pegar o que eu posso usar essa linguagem natural para pegar as interpretações, usar qualquer coisa, igual o João comentou, eu posso escrever, liga isso, faz isso. Quer dizer, de repente isso simplifica num monte de coisa, depois de repente eu posso ter ação e ter garantias de hardware para que aquilo aconteça também. Quer dizer, fazer um balanço, para que eu vou usar o LSM? No caso do projeto, você vai falar, mas tudo que ele fez aqui eu podia ter feito todinho determinístico, né? Fazendo com uma programação. Claro, de uma certa maneira. Mas olha como seria complicado para ele entender qualquer tipo de linguagem, percebeu? Do jeito que você fala, né? Tem que ser LED, vermelho, acende, aí beleza. Se você tem algumas... igual o Alexa, né? Quando você bota a palavra certinho, ele até entende. Ah, mudou um pouco, ele não vai entender. Ele vai se perder. Então, eu acho que essa é a ideia. E usar a IA para ajudar a gente a fazer os prompts, para fazer o prompt jogar na nossa IA pequena aí, né? Funcionar. Legal. Ninguém vai se ferir se o LED vermelho não ligar, né? Depende do que seja o LED vermelho, né? O acionamento de um freio num carro, ferrou. Não, por isso que eu conto. Não, porque tem que entender que aí não é o LED. Esse LED é um acionador de alguma coisa, né? Ele vai ligar um relé para alguma coisa, né? Eu não lembro onde que eu vi, mas eles estavam considerando em usar a IA, né, de detecção e reconhecimento das pessoas, para saber dentro de um voo se você mudou de assento por conta própria no meio do voo. Uhum. Porque durante um voo, a questão de segurança lá é extremamente importante, né? Então, eles estavam considerando esse ponto aí. Não, a gente tem que ter um balanço. Onde que eu uso a IA, que é a IA, né, probabilística, que eu estou falando são modelos probabilísticos de machine learning, com modelos determinísticos, né, que são muito mais, né, assertivos. Eu tenho que ver esse balanço aí, né? Onde eu uso um, onde eu uso o outro. E dentro da probabilística, quais são as técnicas para ele fazer, para ele ficar mais... Aí você fala, não, então vou trabalhar sempre com temperatura zero e não sei o quê. Não necessariamente, porque às vezes... eu preciso que ele tenha uma temperatura mais alta no modelo para ele poder interpretar a frase do usuário também. Então, ele tem que ter um pouco criativo para entender. Então, é interessante. É tudo um balanço, igual o João falou. Não tem regra. Esse projeto dele, eles estão meses aí para chegar no projeto funcionando bacaninha, com o menor tempo possível, né? E esse é o trabalho, né? O trabalho de vocês agora, não vou exigir isso, que é mais para pôr a mão na massa e sentir o problema. Isso que é legal. Escolher um assunto, né? O que eu vou fazer e botar a mão na massa para ver, para sentir os problemas mesmo. Né? Eu acho que isso que vai ser a parte legal. Né? Beleza. Mais alguma pergunta pro João? Então voltar a trabalhar. Preciso voltar. Tá bom, então. João, então, se ninguém mais tem uma pergunta para o João, eu vou só fechar aqui falando do projeto. João, muito obrigado. Você pode continuar se quiser, mas muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Tá bom? E deixa de fazer umas fotos bacanas aí. Faz um vídeo do trabalho. Isso vai ser importante. Daí a gente deixa com os alunos depois. E para a tua apresentação aí na banca, é legal mostrar uma coisa, um pouquinho de uns videozinhos. Acho que fica. Não vai arriscar fazer um demo lá na hora da banca, mas mas faz uns vídeos, que é bacana. Eu acho que tem que mostrar um pouco essa né, para dar. Eu acho que fazer o O quando o pessoal vê funcionando é diferente, né? É legal. Parabéns, João. Obrigado, hein? Valeu, Marcelo. Tchau, tchau. Valeu.